Saudações a todos, Ariniel aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje vamos comentar um pouco sobre um espírito goético, um marquês. No caso, o nome dele é Leraj, ou Lerai. Antes de tudo, como sempre a gente traz aqui o bestiário goético, e vamos lá. É um espírito do dia, o 14º descrito no Ars Goetia, comanda 30 legiões infernais, simbolizado como um arqueiro, é conhecido por causar grandes batalhas e conflitos. Realmente, isso é verdade. Ele traz a putrefação. Isso aqui é verdade, é uma putrefação que, assim, você percebe. Algo que é perceptível ali na visão daqueles que estão acompanhando a situação e sabem que a influência dele está presente. Portador de uma voz sedutora e suave, geralmente é muito sarcástico. Sim, Leraj, ele é um dos espíritos, não vou dizer um dos mais, mas um dos mais sarcásticos, tanto que em um dos casos que eu vou comentar mais pra frente no vídeo, os gatos. A única resposta que ele me deu foi: eu preciso de uma única flecha. Bom, Marquês Infernal, que pode romper relacionamento e afastar rivais. E é familiar das armas, exércitos e perícias marciais. É também especialista em acertar o alvo com precisão. Se tratando de Leraj, ele pode acertar o alvo de uma forma muito específica. Muitos vão entender o alvo como uma pessoa, mas nem sempre. O alvo ele pode ser, por exemplo, um objetivo. Você tem uma entrevista de emprego para fazer, você tem uma promoção e você vai conversar com alguém da sua empresa para te promover. Leraj, em muitos casos, ele pode ajudar. Eu não vou falar todos, mas em grandes casos ele pode ajudar. Pois bem, eu já trabalhei com Leraj várias vezes, muitas vezes para questões de emprego, outras para questões de ataque, outras questões de separação, tudo depende muito do caso, Só que em todos os casos, o Leraj, ele sempre se manifesta daquela mesma maneira. O ambiente, primeiro, ele se torna um ambiente, não vou dizer frio, mas um ambiente úmido, O ambiente ele se torna úmido e aí ele aparece. Geralmente ele aparece, vamos falar assim, de uma forma muito suave, mas teve um caso em si que ele não veio dessa maneira, Eu vou comentar também. E geralmente ele aparece, como é descrito no próprio livro, como uma roupa, de um arqueiro. Ele carrega uma flecha e o semblante do olhar dele é branco, digamos da cor dessa parede, branco, Ele te olha, fala, responde o que você pergunta, só que muitas vezes falando de si mesmo ou mesmo falando como o próprio livro descreve, de forma sarcástica. Como eu havia citado lá atrás, em muitos casos ele dá algumas respostas, até vamos falar assim, certos pontos clichê, que nem essa que eu falei: eu preciso de uma única flecha, E nesse caso em específico foi um caso que usamos para ataque, Ari, mas você faz ataques assim só a pessoa te pagando? Não. Eu não sou aquela pessoa que eu quero que você faça um ataque, eu vou fazer, Não é bem assim que eu vejo a minha forma de trabalhar. Mas aí vamos lá, A pessoa me contatou, me esclareceu a situação. Foi um caso assim que realmente foi um prejuízo muito grande, de sacanagem da própria pessoa, então foi justificável. Pois bem, aí ok, Consulta feita, vamos pro ritual. Leraj aparece, me dá algumas informações, eu dou algumas informações sobre a pessoa, foto, data de nascimento, que deveria acontecer, Aquela questão: olha, eu não quero que você cause a morte da pessoa, Se chegar perto, tudo bem, mas não é para causar a morte, Ok, ritual finalizado, Leraj foi embora, E vale lembrar que o sistema que eu pratico é o sistema salomônico, então em muitos casos eu vou seguir geralmente a própria orientação que temos ali sobre os dias, incensos, velas e afins direções,
né, conforme orienta os próprios livros. Mas prosseguimos. Bom, passou-se um tempo, a pessoa me manda mensagem e fala: olha, eu vi ele e assim, ele tá cadavérico. Vamos falar assim, uma pessoa não tão magra, mas que tinha uma certa gordura no corpo, a pessoa estava cadavérica, né? A pessoa ela estava ali, vamos falar assim, só a pele e o osso. Não sei se vocês já viram uma pessoa que faz o uso de entorpecentes tipo crack, estava igual, né? E o acordo, né? O que foi acordado com o Lerage seria: você vai manter este padrão de ataque até a pessoa ficar satisfeita. No dia que ela ficar satisfeita, eu vou chamar você e vou entregar o seu pagamento. A pessoa me falou, depois de um tempo: eu estou satisfeita, pode pagar ele. Paguei. Ok. Aí vem outro caso também com Lerage, que é a questão da separação, né? Que, como diz o próprio livro, nesse caso o Lerage ele agiu de uma forma até muito surpreendente, porque era um caso de realmente um relacionamento que fazia mal para a própria pessoa, né? E aí foi aquela questão: Lerage, vamos separar. E foi nesse caso em específico que, se não fosse um certo espírito com a qual eu trabalho já tem um tempo e que tem até ali alguns aspectos de segurança, né? Nesse dia, eu não vou mentir para vocês, talvez se eu não tivesse ido para o hospital, ele teria me matado, porque naquele dia ele se manifestou de uma tal maneira que, eu não vou mentir, eu não esperava. O Lerage, como eu disse, ele sempre aparece ali, o ambiente umedece, fica não frio, né, mas aquele frio de umidade, ok. E aí nesse dia, ele apareceu de uma forma diferente, ele veio de uma forma muito bruta, né, uma forma muito bruta, que eu uso a veste cerimonial, não vou mentir, não é uma roupa relativamente fresca, é um tecido um pouco denso, então ele acaba sendo um pouco quente, e eu comecei a sentir uma pressão. Eu pensei, ok, portão aberto, o Lerage está vindo, vou falar com ele, né? Só que não, chegou um dado momento que essa pressão foi ficando tão grande, só que tão grande que eu já não estava conseguindo mais ficar em pé. E aí foi que esse espírito com a qual eu trabalho apareceu e falou com ele. Ele foi bem específico, ele disse com ele: fica quieto, ouve o que ele tem para dizer e depois você vai pegar e vai embora. Aí, ok, nesse mesmo momento cortou, parou aquela pressão, né? Ari, descreve essa pressão. Não sei se vocês já chegaram a pular numa piscina muito funda, né? Que você vai afundando ali, você vai sentindo seu corpo ser comprimido, vamos assim dizer. E aquilo ali vinha de frente, de cima, dos lados, e ia ficando cada vez pior, né? Cada vez ia ficando pior. E esse espírito apareceu, não é que ele falou que ele parou. Ele não gostou, né? Eu não vou mentir, ele não gostou daquilo, mas ele parou. Entendeu? Ele parou. Aí, ok. Bom, pedido feito, acordo feito, vai Lerage. Na primeira vez a pessoa, vamos falar assim, 2 dias depois a pessoa já me manda mensagem, né? Isso era umas 10h30 da noite. Acabei de acordar, eu tive um sonho estranho que elas brigavam e se separavam e afins. Eu falei, pois é, Lerage. E não deu outra, né? Tava tudo bem. Do nada, simplesmente, uma falou uma coisa, outra não gostou, começou a brigar, acabou. Cada um no seu canto. Acabou. E aí a pessoa me vira e manda mensagem: mas eu não esperava que fosse assim. Eu falei, ele é um marquês, né? Um espírito da esfera da lua. Lembrando que, em alguns casos, a esfera da lua ela acaba sendo muito sutil, né? Ela acaba sendo muito sutil. Então, o que acontece? Às vezes, principalmente Lerage, visando que ele é um arqueiro, né? Ele ataca às vezes de longe. Ele é muito sutil. Você faz um pedido para ele, olha que você vê, tá ali, né? Tá ali. E o que acontece? Até mesmo já trabalhei com ele na questão de emprego, e ele também é muito direto, né? Ele me perguntou, olha, a pessoa tem alguma área específica que ela quer trabalhar? Eu falei, olha, área X. Eu falei, tudo bem, vou fazer. Não deu 2 semanas, né? Não deu 2 semanas. A pessoa foi contratada,
né, exatamente na área que ela queria, né? Só que aqui eu trouxe 3 relatos, né, que eu tive com ele. Geralmente, leragem não é um espírito que ele causa problemas, né? Geralmente, tá? Só que é um conselho. Como ele responde de forma sarcástica, saiba muito distinguir o que ele fala. Muitas vezes ele vai te dar uma resposta sarcástica, geralmente ele dá um sorrisinho. Que é, por exemplo, às vezes você pergunta assim, você pode fazer? Ele olha para você e fala, depende. O que eu vou ganhar em troca? É sempre assim, a coisa era sempre muito envolta nisso, né? Ele é um espírito que ele chega, ele dá informação se necessário, se você pedir, mas ele não é aquele espírito que ele vai chegar e conversar com você. Por exemplo, como um Urubas, né? Ele tá ali. Eu não posso dizer que ele é aquele espírito que ele se manifesta, ele quer te matar, tipo, por exemplo, um Andras, o rei Asmodeus, um Belial, né? E afins, esses espíritos assim, conhecidos por serem mais perigosos. Mas que toma cuidado com ele, porque se ele se irritar com você, você vai ter grandes problemas, né? Porque não foi comigo, né? Foi com um colega, só que uma colega, no caso. Se você estiver vendo esse vídeo, um abraço, né? Que ela falou, eu tentei evocá-lo e eu não vi nada, eu não senti nada, eu fiquei com raiva, comecei a xingar e fiz banimento e fechei o negócio. Passou um dia, eu indo trabalhar, eu senti uma leve brisa, e após essa leve brisa eu senti como se eu tivesse tomado uma flechada nas costas. E foi uma flechada assim, muito específica, eu senti num ponto muito específico. E aí naquela hora eu percebi que o Lerage estava ali, né? Que o Lerage, ele estava ali. Gente, ignore o gato, né? Hércules, chega. E aí ela falou, né? Essa pessoa em si foi a mesma que me solicitou um desses rituais, né? Porque ela falou, eu tomei um certo receio dele, né? Então o que acontece? Ele é aquele espírito que ele é muito prestativo, mas ao mesmo tempo, se você for, vamos falar assim, entre aspas, grosseiro com ele, ele te marca, né? E ele te marcando, você vai ter alguns problemas, porque é aquilo, você não vai ver ele chegar, né? E ele pode te atacar de diversas maneiras, né? Uma das coisas que ficou evidente, né, nesse ataque com a qual eu realizei com ele, é que ele causa um pouco de psicose na pessoa. Ele causa um pouco de psicose. Como assim, psicose? Ele deixa a pessoa um pouco neurada, né? A pessoa, o mesmo que eu falei que ficou cadavérico, o cara ficou bem ruimzinho da cabeça, tipo assim, ele já tinha tendência a ter certas questões mentais, que eu não vou citar aqui por normas do próprio YouTube, mas vocês vão deduzir o que seja, e o cara se afundou naquilo, né? Fazia tratamento? Não, então ali já tinha mais uma via de manifestação, né? O cara se afundou naquilo ali, e aí ficou evidente que o Lerage ele pode atacar de várias maneiras, mas é aquilo, independente do pedido que você vai fazer a ele, saiba o que você está pedindo, a forma com a qual você pede, porque é aquilo, a própria frase dele, eu preciso de uma única flecha. Então, se você pede, ataca tal pessoa, mas você não dá especificação, ele vai fazer um ataque às vezes que você não vai perceber, mas a pessoa vai, né? Ele é um espírito que, não só ele, mas fica como alerta para qualquer outro tipo de espírito, né? Não só um espírito goético, mas qualquer outro. Seja específico ali, né? Falar, eu quero tal coisa, assim, 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 né? Então, toma cuidado com ele, né? Ari, e o que você ofertou? Nesse dia, eu ofertei uma bebida, né? Isso aqui, geralmente eu não comento esse tipo de coisa, eu deixo isso muito no privado, mas aqui convém eu comentar porque é algo muito simples. Eu sempre gosto de ofertar coisas da natureza do próprio espírito, ou seja, se ele é o espírito lunar, eu busco coisas que sejam da natureza lunar, né? A gente tem hoje aí um livro chamado Sistemagia. Lá contém muitas informações, algumas outras eu acabei buscando na própria internet, outras com alguns colegas, outras eu já trazia
carga ali de leitura de alguns outros livros, né? Então acabou que foram ofertas de coisas da natureza lunar, né? Ah, Ari, você usou quais tipos de velas? Alguns gostam de saber, né? Eu nesse dia, apesar de hoje em dia, vem cá, vem aqui, vem cá, participa do vídeo, né? Ele é tímido. Nesse dia eu usei velas lilás, né? Apesar que, para quem me conhece, sabe que aqui na minha cidade é uma dificuldade para achar certas coisas. O incenso foi o de jasmim, né? Foi o próprio incenso de jasmim, né? O incenso ele foi usado, o incenso de jasmim, né? Na época eu usei o que eu pude encontrar na cidade, aqui é que nem eu falei, às vezes é difícil você encontrar certas coisas, né? É difícil você encontrar certas coisas, então o que acontece? Foi usado o incenso de jasmim, né? Que nem eu falei, eu gosto de seguir muito o critério que alguns livros colocam, né? Ari, mas e a direção dele, né? Então, é aí que a gente vai entrar agora num ponto muito diversificado. Por exemplo, às vezes no sistema salomônico, no sistema luciferiano, no sistema satanista e alguns outros aí que atualmente existem, até o Bonfácio do Rude, você acaba encontrando algumas coisas controversas, né? Por exemplo, cor de velas. Eu já vi reis que algumas pessoas recomendavam serem chamados com vela preta, né? Ah, mas não pode. Bom, depende da forma que você trabalha, né? Por exemplo, alguns vêm me perguntar, eu quero trabalhar com a esfera lunar, o que eu uso? Vela branca, vela lilás? Fica ao seu critério, né? É o que eu sempre digo. Tudo depende da forma que você trabalha, da forma que você faz as coisas. Gente, pra quem estiver vendo que eu tô mexendo, parece que eu tô fazendo carinho no princesa aqui. Com a forma que você faz as suas coisas, né? Só que eu sempre recomendo, antes de você fazer qualquer especificação mágica, qualquer utilização de velas, incenso, dê uma pesquisada antes. Às vezes pesquisar até sobre o próprio espírito, né? Porque, por exemplo, alguns espíritos eles têm mais de um dia planetário, né? Vamos falar assim, se eu não me engano, Glacielábulas, Ronove. Geralmente são alguns espíritos da esfera de Marte, esfera de Mercúrio, vão ter essas especificações, né? Eles vão trabalhar tanto no dia de Marte, tanto no dia de Mercúrio, né? Então acaba mudando alguma coisa, né? Por exemplo, ali, às vezes vai usar uma vela vermelha, outro vai usar uma vela laranja, depende muito do que você está fazendo, né? Depende muito da sua especificação, do que você está buscando. Mas, gente, vou encerrar o vídeo por aqui, né? Aqui a gente já está tomando um outro rumo. Talvez eu traga um vídeo falando sobre isso. Comentem se vocês querem, né? O canal é aquilo, vocês pedem, a gente traz. Eu vi o pedido de um inscrito sobre as esferas planetárias, né? Eu estou preparando o vídeo. Eu ainda não sei se eu vou começar falando sobre a esfera solar ou da esfera lunar, porque alguns eu consigo fazer num vídeo só, outros, se eu for fazer um vídeo só, vai dar um vídeo de quase 1 hora, né? Principalmente a esfera lunar, porque geralmente eu gosto de abordar muito a questão de como ela trabalha em cada área da vida, o lado sombrio dessa esfera, né? O que ela pode trazer de negativo. Mas, gente, então é isso. Se você está vendo esse vídeo no dia 7 de março de 2023, amanhã, no dia 8, né, às 8 horas, lá no meu Facebook, o link vai estar aqui na descrição. Se você não encontrar aqui na descrição, tá lá na descrição do canal, lá no sobre, vai rolar uma live, tema livre, nada muito assim, muito sério, né? Aparece lá pra gente conversar, responder algumas perguntas, nada que nem eu falei, nada muito sério, não vou estar de roupa social, só pra gente conversar mesmo, falar sobre magia, contar um pouco sobre mim, né? Saiu aqui desse tema tão sério dos vídeos. Mas então é isso, até a próxima, muito obrigado a quem viu, um abraço.